Eu tenho uma lista de perguntas e agora vou ler aquelas que são muito diretamente sobre os dirigíveis. Depois posso responder as outras sozinho e as demais que dizem respeito ao Solar Group. Na verdade, são várias perguntas, até vou agrupá-las. Ah, Estão perguntando sobre o custo de produção de um dirigível, sobre a rentabilidade dele, se temos alguns cálculos específicos ou talvez eles estejam disponíveis em algum lugar de acesso público. Existe alguma informação que possamos usar a esse respeito? Claro que sim, ele existe. Não se trata de algum aparelho completamente novo com funções e qualidades de consumo totalmente desconhecidas. É um produto muito bem conhecido que realiza uma função perfeitamente compreensível e clara. E existe um mercado específico para o qual este produto, com suas diversas funções e características, é diretamente direcionado. Acontece que, na situação atual e complexa, o modelo econômico capitalista predominante, ou melhor dizendo, o sistema de mercado global, é aquele em que a demanda real e efetiva realmente determina a oferta de bens e serviços. Ou seja, não é como se eu fizesse algo agora e dissesse que quero que custe tanto. Não. Agora existe uma situação de mercado, se entrarmos no setor de prestação de serviços, por exemplo, de transporte e logística, precisamos atender às expectativas desse mercado. Não podemos dizer que vamos transportar uma tonelada por um preço mais alto ou demorando mais. Ou seja, existem expectativas, e é justamente para essas expectativas que os equipamentos são criados. Então, não podemos fabricá-lo com materiais incrivelmente sofisticados e supercaros, com funções e propriedades incompreensíveis. Ou seja, desde o início, todo o desenvolvimento e o projeto são feitos justamente para que o equipamento esteja dentro do mercado. Dentro do mercado, para aqueles que atuam especificamente nesses negócios de transporte e logística, por exemplo. Ou seja, há uma demanda clara da parte deles. Se conseguirmos resolver tais tarefas com a ajuda dos seus equipamentos, nós os compraremos. Portanto, nossa tarefa principal é garantir o custo de produção adequado junto com o lucro da empresa de tal forma que tanto nós ganhemos quanto o equipamento atenda plenamente às expectativas do cliente. Nesse sentido, que outro modelo econômico poderia realmente existir? É o mercado que o forma, não nós, de fato. E o que podemos formar é apenas uma estratégia, e essa estratégia consiste, por exemplo, se começarmos agora a produzir pequenos dirigíveis, ou seja, drones, eles também têm um mercado claro e compreensível. Se você levanta, digamos, 50 quilos e os transporta por 100 quilômetros, esse é um tipo de aparelho. Se for 200 quilos ou mais, é outro tipo de aparelho. Os aparelhos têm custos diferentes. E nós, por exemplo, obviamente vamos ajustar o custo de produção do aparelho para que esses aparelhos estejam dentro do mercado, por assim dizer, e para que tenhamos algum lucro. Mas, por exemplo, não podemos colocar um lucro grande nos aparelhos pequenos, porque eles deixariam de ser competitivos no mercado. E um lucro pequeno nos aparelhos pequenos é um fato óbvio. Um bom lucro nos aparelhos médios também é um fato óbvio. E um lucro enorme nos aparelhos grandes. Isso também é um fato óbvio e é justamente o plano, ou melhor, a estratégia que estamos seguindo. Muitas empresas que também são organizadas como startups, criando pequenos dirigíveis, constroem seu modelo econômico baseado na ideia de que os aparelhos pequenos vão cobrir justamente o processo de formação da empresa, ou seja, o próprio startup. Mas isso já torna o negócio deficitário desde o início. Por isso, ninguém sai por aí construindo e lançando só dirigíveis pequenos, naturalmente. É bom que a gente tenha ampliado a conversa para todo o setor. Por isso, a estratégia é essa: fazer dumping nos preços dos aparelhos pequenos e depois compensar nos grandes. Porque, por exemplo, o preço pelo qual serão vendidos os dirigíveis Nova 35, digamos, os de 10 toneladas, é tão incrivelmente competitivo no mercado que apenas um ano de produção em série e desenvolvimento vai pagar várias vezes todo o investimento inicial. Aqui não é preciso ser nenhum gênio ou escrever planos de negócios verdadeiramente brilhantes. O dirigível é um meio de transporte verdadeiramente único, com possibilidades únicas.
Se for feito com qualidade e vendido por preços de mercado razoáveis, vai sair como pão quente. Aliás, eu mesmo já vi alguns cálculos concretos. Não sei, a gente não publica, simplesmente porque não são nossos aparelhos. Talvez faça sentido publicarmos o que foi calculado até mesmo para o Atlante. Por exemplo, eu vi esses cálculos. Existem modelos econômicos que mostram que construir um dirigível pode te deixar rico. Se for preciso disponibilizá-los publicamente, então vamos disponibilizar. Há uma porção de trabalhos, uma porção de pesquisas. O próprio Instituto de Aviação de Moscou, por exemplo, também tem um departamento de economia. Nesse departamento trabalha um especialista conhecido por nós. Ele até escreveu um programa específico para a criação automática de planos de negócios para a produção em série de dirigíveis. Ou seja, não existem apenas modelos matemáticos, mas até mesmo um software para elaboração de planos de negócios. Mas de que adianta esse software, se ainda não existe o aparelho? Alexandre Nikolaevich Kirilin também tem muitas pesquisas macroeconômicas importantes sobre a introdução de dirigíveis no sistema de transporte e logística. Lá também os lucros são de trilhões, bilhões, valores tão incrivelmente grandes que, para ser breve e de forma mais clara, é até difícil de se imaginar na cabeça de qualquer pessoa, de tão vastos que são. Existe um livro de Alexandre Nikolaevich Kirilin, uma monografia. Você pode encontrá-la na internet e ler, e tudo ficará claro. Fizemos o primeiro dirigível, o Nova 01. Na verdade, nem planejávamos fazê-lo. Ele surgiu como um pequeno modelo do dirigível Nova 2. Mostramos que ele voa e apareceu um cliente interessado nesses pequenos aparelhos publicitários. A gente até contava com isso, mas entendíamos que era isso que iria acontecer. Estamos prontos para produzi-los em série a preços acessíveis? Sim, estamos. Tudo já foi calculado. Quanto vamos ganhar com isso? Bom, é claro que vamos lucrar, mas, como eu disse, a margem nesses aparelhos pequenos será pequena. Mas o próprio fato de já estarmos envolvidos no negócio e começarmos a ter algum lucro mostra que estamos no mercado e que somos capazes de resolver essa tarefa não só tecnicamente, mas também economicamente. Se os aparelhos forem maiores, será o mesmo. Aquele cliente que veio buscar aparelhos de 8.000 metros cúbicos, ele precisa de uma frota inteira. Ao desenvolver e produzir esses aparelhos, vamos incluir o nosso lucro. O tamanho do lucro nesse aparelho já vai chegar, ou seja, se nos pequenos aparelhos é de dezenas de por cento, de unidades até dezenas de por cento de lucro que podemos embutir, aqui já são dezenas de por cento, um valor considerável. Nos aparelhos de carga, isso chega a centenas, se não milhares. A palavra plano de negócios é meio batida, como se todo mundo repetisse isso como um mantra, mas poucos realmente entendem o que é. Existe um objetivo de negócio concreto. Apareceu um cliente específico, eu preciso de tais aparelhos, nessa quantidade, para tal data. Pronto, aí dá para planejar o que quiser. O plano de negócios, na maioria das vezes, é quando você entra em um mercado já saturado e tenta bolar algo esperto. Você tenta segurar os custos aqui, garantir os fornecimentos ali, faz uma coisa, outra, tenta de tudo torcendo para que dê certo. Ou então quando você tem condições ideais, aquelas em que você sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, quanto vai custar uma coisa, outra, terceira, quanto você vai ter, sei lá. E condições ideais, a gente tem? Todo mundo precisa de dirigíveis, mas não existem. Nós vamos ser os que ditam as regras nesse mercado. Não dá para fazer loucuras, porque a gente vai assustar todo mundo, tipo, ninguém mais faz dirigível, eu vou vender o meu por 1 trilhão de bilhões. Não dá para agir assim, obviamente. Como a gente falou, ou melhor, como eu já disse antes, o mercado de dirigíveis já está formado, quer dizer, o mercado de aviação de dirigíveis. Tudo é muito caro, mas nós temos a chance de revitalizar esse mercado, baixando o preço e simplesmente enchendo o mundo de máquinas de navegação aérea. E quanto ao lucro, não se preocupem. Próxima pergunta sobre o dirigível, vai ser possível vê-lo ao vivo? Vão ser organizadas algumas exibições? Sim, claro, vão ser organizadas. Quando? Ainda não está claro. Provavelmente vamos fazer isso neste verão, com certeza, mas gostaria de destacar uma coisa. Os mais espertos conseguiram visitar.
Agora podemos mostrar imagens com nossos parceiros africanos que estiveram presentes nos testes. Foi assim. Concordamos, é claro, em deixá-los entrar, já que vieram, mas afinal de contas eram testes de fábrica e, vocês sabem, qualquer coisa poderia ter acontecido. Lá, as coisas podem sair do planejado, mas, no fim, para que esconder? Se algo desse errado, todo mundo perceberia. É só que o próprio processo precisa ser organizado para essa demonstração. Quer dizer, lá está acontecendo o processo de produção, né? E simplesmente parar tudo no meio da produção para fazer demonstrações não era algo que a gente queria. Por isso, vamos organizar tudo separadamente, como se fosse um mini show, quando terminarmos todas as nossas pesquisas com esse aparelhinho e quando começar de fato o processo de voo contínuo dele. Aí sim, vamos montar um espaço separado, com um programa próprio, onde tudo será planejado, seguro, testado. E então, claro, é isso que precisa ser feito. Venham, assistam, conheçam. Também há uma pergunta importante sobre se nós temos um interesse em participar de exposições de eletrotécnica ou de transporte elétrico no Cazaquistão. Acho que não. Na minha opinião, aparelhos voadores reais no céu são a melhor exposição. Mas, e se alguém quiser convidar a aeronova, como podem entrar em contato? Olha, essa pergunta parece até direcionada para o projeto anterior, o Psovelmas. Bom, aliás, aqui não há especificações. Acho que o certo é entrar em contato diretamente com a aeronova, diretamente com a Sovelmas. Tudo o que pode trazer benefícios, claro, é interessante. É preciso analisar não de forma geral, mas sim cada exposição específica. Sim, olha, só para marcar presença. Claro que participamos de algumas exposições, mas as exposições são realizadas principalmente para buscar clientes, e o dirigível, por si só, já é um banner publicitário, ou seja, não existe banner melhor do que aquele enorme no céu acima da sua cabeça. Mesmo com o pequeno, percebemos que isso realmente funciona e nossa estratégia está certa. Não adianta ir a exposições, contando histórias. É mais fácil levantar no céu. Tudo acontece naturalmente. A segunda versão do Onova 01 estará no mesmo nível de prontidão. Ela pode ser certificada, autorizada para voos e para operação comercial? Há algum progresso nesse sentido? Atualmente, para pequenos veículos aéreos não tripulados, existe um procedimento oficial pelo qual é possível certificar uma aeronave não tripulada de forma declaratória. Brake Time igual 0.5S1 processo simplificado e direto. Então, sim, ele será certificado e está previsto para ser explorado comercialmente pelos clientes que já manifestaram interesse e disseram que comprariam com prazer um lote para usá-los como veículos publicitários. Há também outros clientes que querem utilizá-los para monitoramento. No geral, para ambos os casos, vamos preparar todos esses procedimentos. Ou seja, nosso objetivo é resolver todas essas questões até o outono. A Nova 01 voa rápido nos testes. Pode compartilhar informações do voo? Velocidade, altitude, carga útil? Bem, a altitude chega até 1,5 km. A velocidade máxima é em torno de 80 km por hora, mas ainda não aceleramos até essa velocidade. Porque, de modo geral, existe uma ordem nos testes: velocidade máxima, pousos bruscos e assim por diante. Tudo isso acontece no final do programa de testes, por razões óbvias, já que o aparelho pode ser perdido. Ele pode voar com uma carga útil de até 20 kg no modo de patrulha. Quando ele leva esses 20 kg e patrulha tranquilamente, ou seja, não está voando na velocidade máxima, mas simplesmente circulando suavemente por uma área determinada ou até mesmo apenas mantendo uma posição, ele pode permanecer lá por até 10 horas nesse modo. No modo em que ele pegou esses 20 quilos, ligou as hélices de cruzeiro no máximo e acelerou até uma velocidade de 80 km por hora e foi para algum lugar, essa bateria geralmente desembarca imediatamente. Ele voa até lá no máximo 150 km. Provavelmente, mesmo com vento zero, se o vento de cauda for bom, ele voará mais longe. Se for vento de frente, ele voará menos. Está claro, aqui. Mas o Nova 01 não é para uso comercial.
O que será criado comercialmente será um pouco mais rápido, terá mais baterias, em geral. Contaremos mais sobre isso mais tarde, quando coletarmos. Contingente. Como o dirigível comporta vento lateral? Com tipo vento ele consegue manter parado ponto, até ponto vento influencia características voo e com intensidade vento tempo torna impróprio voar? Olha, no céu ele pode ficar com qualquer vento. Ele pode simplesmente assumir, digamos, velocidade zero em relação ao vento. Tipo, se estiver ventando, sei lá, até 100 km por hora. Se ele se move junto com essa corrente, não tem problema para ele, se o vento for favorável. Se a tarefa for manter uma posição fixa, ele tem uma velocidade máxima calculada, cerca de 80 km por hora. Então, até a velocidade do vento de 80 e poucos quilômetros por hora, ele pode ficar com o nariz apontado para o vento e, usando as hélices, manter a posição tranquilamente. Mas, claro, não por muito tempo, porque esse aparelho específico, por causa das baterias, não foi feito para isso. Se ele precisar avançar e o vento estiver soprando de lado, é claro que ele vai se mover em um determinado ângulo, ou seja, ele não vai voar reto assim, ele vai seguir um pouco com o nariz na direção do vento, para compensar a força lateral. No geral, um dirigível com vento se sente como um veleiro. Quem já navegou de vela entende que, na verdade, dá até para ir contra o vento, de certa forma, velejando. E a lógica de pilotar um dirigível é a mesma, ou seja, não é preciso lutar contra o vento se ele estiver de lado, é preciso saber usá-lo da maneira certa. Para isso, basta entender os princípios básicos, ter habilidade ou os algoritmos corretos. Claro, se você simplesmente colocar o dirigível de lado em relação ao vento, ele vai ser levado com muita força. Mas por que fazer isso? No solo, ele deve fletar, ou seja, virar o nariz na direção do vento. E lá em cima, quando está voando, ele também deve assumir a posição correta, escolher o curso certo e se ajustar de acordo com as condições do vento e do tempo. Dirigíveis pequenos, até 15 metros por segundo, decolam e pousam tranquilamente. Quanto maior o dirigível, maiores as possibilidades. Para dirigíveis grandes, considera-se decolagem e pouso com ventos de até 35 metros por segundo. Isso é tempestade forte que arranca telhados. E o principal problema dos dirigíveis é a operação próxima ao solo. Isso se refere à decolagem e ao pouso. Lá em cima, a velocidade do vento não importa. Se o vento te empurrar, você ajusta a direção e contorna o obstáculo. Mas, ao atracar em um ponto específico, como uma plataforma, o vento realmente cria problemas. Os grandes dirigíveis, por exemplo, decolam e pousam com ventos de cerca de 30 metros por segundo, e os menores com ventos de até 15 metros por segundo. E isso já é um vento bem forte. Vamos ver como será na prática, porque antigamente, quando os quadricópteros começaram a aparecer, qualquer ventinho já os derrubava, mas hoje em dia eles já voam tranquilamente com vento, tudo no modo automático. O sistema de controle computadorizado, os algoritmos, eles dão um pouco mais de liberdade nesse sentido. E ainda ninguém tentou isso com dirigíveis, mas nós vamos tentar e já estamos fazendo isso. Vamos ver o quanto isso realmente vai melhorar a qualidade da aeronave equipada com um cérebro. A redistribuição das cotas do pré-lançamento, de que forma isso afeta aqueles que pegaram parcelamentos e não conseguiram ou não quiseram quitá-los a tempo? Mas aqui eu vou responder aquilo que dissemos desde o início. Participar do projeto no pré-lançamento é realmente um grande privilégio, porque lá havia condições extremamente vantajosas e elas eram necessárias para que o projeto pudesse ser lançado de forma ativa, o que, de fato, foi feito. Ao mesmo tempo, dissemos que essas cotas que seriam vendidas durante o pré-lançamento, posteriormente, esses pacotes não poderiam ser aumentados. No caso de você abandonar o seu parcelamento e deixar de pagar, não será possível recuperar esses pacotes. Ou seja, havia restrições rígidas, sobre as quais falamos desde o início. E apesar disso, algumas pessoas fizeram parcelamentos e, consequentemente, não pagaram o restante, por algum motivo. De acordo com o acordo inicial, que anunciamos publicamente, colocamos essas cotas à venda. Foi assim que elas apareceram. Portanto, se, por exemplo, você abandonou seu parcelamento e não pagou, infelizmente, não será mais possível recuperá-lo.
As suas cotas foram justamente essas que foram colocadas à venda dentro da promoção anunciada hoje. Então, se você mudou de ideia depois de assistir a nossa transmissão, agora só resta a opção de ir e adquirir pelo primeiro estágio. As condições ainda são muito boas, o projeto está só começando, então você ainda tem tempo para participar nas condições atuais. Fedia, aqui vai uma pergunta para você sobre o hélio e a velocidade com que ele é consumido. Existem dados mais precisos? Acho que falaram em alguns percentuais. Sim, na verdade, existe um modelo matemático bastante detalhado e abrangente do custo de manutenção e operação do dirigível, que inclui absolutamente tudo, até mesmo o salário dos pilotos. E fica muito claro que o modelo não tripulado é pelo menos 2 vezes mais barato de operar, se não for ainda mais econômico e eficiente. E realmente, de 1 a 3% é o custo do reabastecimento de hélio em relação a todos os outros trabalhos técnicos e manutenções que precisam ser feitas, como as revisões periódicas em um carro. É claro que o dirigível também vai passar por uma manutenção periódica e completa. E o custo dessa manutenção, mais precisamente, o custo do hélio nela, chega no máximo a 5% do valor total, ou seja, é um valor realmente insignificante. E sobre os vazamentos, agora estamos medindo os vazamentos em um tecido que nem é dos melhores, e novamente tudo se confirma de forma clara. Os vazamentos são mínimos, podem passar muitos meses sem que se perceba qualquer problema, e o custo do reabastecimento é praticamente insignificante em relação à manutenção geral do sistema. Então, não é nada disso. Ainda bem que os materiais modernos alcançaram essas propriedades de retenção de gás. E agora? E ainda bem que surgiram as tecnologias não tripuladas. Isso permite que a gente elimine a maior parte dos custos. Agora, ainda precisamos trabalhar nos outros custos, principalmente na durabilidade do motor. E é justamente nessa direção que estamos avançando. Estamos aumentando consideravelmente os intervalos entre manutenções na nossa instalação. Então é isso. Precisamos reduzir ainda mais os custos de manutenção. O hélio, por si só, já é aceitável. Como é feito o combate ao congelamento nos dirigíveis e, no geral, quanto um dirigível molhado ou seco afeta a capacidade de carga? O dirigível não deve absorver umidade, e os materiais são escolhidos por esse motivo, porque, caso contrário, ele não decola. Se uma área e volume grande de material absorver umidade, isso afeta de forma significativa. Por isso, isso é um problema. Ele também precisa se livrar da neve, ou seja, ser aquecido. O gás deve, e isso é resolvido pelo nosso sistema de propulsão, que gera bem calor em grande volume. Ou seja, não aquece apenas localmente, ele libera muito ar quente, de boa qualidade, bem preparado. Ou seja, por exemplo, nos mesmos carros, os gases saem superaquecidos, todos os catalisadores ficam vermelhos e assim por diante. Mas aqui são liberadas temperaturas aceitáveis de um grande volume de ar, com o qual podemos aquecer volumes tão grandes de gás de forma eficiente e controlada. Então, tudo isso é resolvido com a unidade de força que projetamos agora. E quanto à absorção de umidade naturalmente, os materiais não devem absorver nenhuma umidade. Entendi, chuva, orvalho e assim por diante. Tudo isso é removido simplesmente com o balanço, vibrações e outras coisas. O principal, sim, é que não congele, que seja aquecido e, naturalmente, que não absorva umidade, porque, se absorver umidade, vai criar mofo. Se criar mofo, suas propriedades mecânicas e de retenção de gás pioram. Ou seja, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Existem regulamentos ou normas que precisam ser cumpridos para levantar uma pessoa em um dirigível? Naturalmente, existem. O aparelho precisa certificação, não necessariamente tipo, pode obter certificado exemplar único. Isso não é complicado. Temos muitos entusiastas no país que constroem autogiros e aviõezinhos. Eles conseguem tranquilamente esses certificados, recebem os números de registro e voam. É mais complicado construir um aparelho no qual você cobra dinheiro de uma pessoa para levá-la a bordo. Aí sim já é necessária a certificação de tipo, conforme a legislação. Esse é um procedimento sério, mas criar um dirigível no qual as pessoas possam voar por vontade própria e de graça é um processo conhecido e simples. E, naturalmente, nosso primeiro aparelho vai passar por esse procedimento. Então, como o dirigível está devidamente protegido contra raios e existe algum plano de ação detalhado caso a comunicação com o operador seja perdida?
contra-raios é igual a qualquer aeronave, aviões, helicópteros e qualquer equipamento já conta com proteção. Tudo isso foi desenvolvido a tempo, não há nada para inventar. No dirigível, essa proteção já vem integrada desde o início, pois sua grande superfície acumula muita eletricidade estática que precisa ser dissipada. Todo esse sistema já está combinado ali. Felizmente, nossos especialistas têm muita experiência, até contaram histórias interessantes sobre isso. Não consigo reproduzir a história, mas, em resumo, o dirigível acumula tanta eletricidade estática que, à noite, pode brilhar. Quando ocorrem descargas coronais nele, que danificam os equipamentos, estes precisam estar preparados. Felizmente, temos um departamento que cuida da nossa instrumentação interna, e eles conhecem tudo isso, prevêem as proteções necessárias. Além disso, pretendemos ionizar o gás interno, criando nosso próprio raio dentro do dirigível, algo previsto desde o início. Os equipamentos são projetados para proteção e o dirigível também. Agora, a segunda parte da pergunta. E se a comunicação com o operador for perdida? Naturalmente, ele cumprirá as missões de voo, conforme salvo no computador de bordo, ou seguirá uma missão de emergência, caso haja desligamento ou perda de comunicação. Mas são os algoritmos que programamos que ele vai executar. Se ele perder a conexão, monitoramento, motores funcionando, situação sob controle, então continua cumprindo as tarefas de voo. Isso se ele tiver esse algoritmo. Se ele estiver em uma missão de voo como agora ele está voando e são voos de teste, não está cumprindo uma tarefa específica, são voos de teste. Atualmente, durante os voos de teste, se perder a conexão, desliga todos os motores, desliga tudo e simplesmente começa a descer suavemente até o chão. Então, é possível programar o retorno para casa ou programar a continuação da missão de voo. No geral, tudo vai depender do momento e da tarefa, do que ele está fazendo lá em cima. Por enquanto, é só desligar tudo, pois estamos voando sobre o território do aeródromo. Fora do território do aeródromo, se ele decolar nesse estado, ao apertar o botão, uma membrana especial é queimada e ele começa a descer mais rápido, mas não vai chegar a esse ponto. Ao voarmos para fora do território do aeródromo, ele retornará para pousar conforme a missão de voo. Em missão comercial, voando até o ponto A, ele continuará seguindo. O dirigível possui em seu arsenal um mapa digitalizado da área com zonas proibidas, como linhas de alta tensão, pistas de decolagem e etc. Não, isso não existe, mas ele possui visão computacional, onde ele mesmo entende que aquilo é um obstáculo, uma barreira ou algo do tipo. É claro que essa visão computacional ainda precisa de um pouco mais de base para ser treinada, mas, felizmente, hoje em dia os estudantes de praticamente todas as áreas de TI já estão fazendo isso. Aqui não há problema, então criar mapas internos, provavelmente, nem é necessário, já que tudo isso estará a bordo. Se o computador dele está funcionando, a visão dele também está funcionando. Se a visão está funcionando, ele vai identificar qualquer objeto e desviar dele. É preciso colocar isso em um mapa para que ele voe às cegas? Talvez seja possível. Faremos? Se aparecer uma solução fácil e genial de como fazer, faremos. Que metal usado na construção do dirigível rígido e por que esse? Faz sentido usar compósitos? Bem, tudo tem uma certa razão de ser. Por exemplo, até agora, tudo o que fazemos, planejamos para ser feito de alumínio. Simplesmente porque o custo de produção é claro e as características não ficam atrás das dos materiais compósitos. A velocidade é maior, a tecnologia é mais simples, mas existem componentes que precisam ser feitos de compósitos. Isso é decidido pelos engenheiros. Não podemos substituir o compósito mencionado por alumínio. Então, compósito é o que será usado. Quanto ao material para construir um grande dirigível rígido, ainda estamos realizando diversos estudos. Foram propostas várias concepções de estruturas espaciais feitas de diferentes materiais, incluindo compósitos. Atualmente, simulações feitas, um quadro estrutural modelado, submetido a cargas e propriedades analisadas. Com os mesmos elementos combinar uma quantidade infinita de variações diferentes.
E agora esse processo ocorre em paralelo com a avaliação do custo de fabricação. Ou seja, é possível sacrificar um pouco das características de resistência, mas ao mesmo tempo tornar o produto 10 vezes mais barato. Isto é, se essa força estiver em algum lugar. Claro, podemos pegar e construir um dirigível feito inteiramente de carvão composto. Pode parecer natural, legal, como se fosse, mas por quê? Bem, sim, deve haver alguma conveniência. Então, qual é a capacidade de carga do Nova 8? 4 toneladas. Os planos, os dirigíveis e aeronaves rígidas. Você não tem medo de desperdiçar suas forças e recursos? A Goodyear construiu dirigíveis, a Zeppelin ou rígidos. Não, não temos medo. Pelo contrário, escolhemos esse caminho. Passar de um dirigível pequeno até um grande rígido é, provavelmente, a única decisão correta. Por que construir logo de cara um grande rígido é? Pense bem, é como se você juntasse um time de atletas e dissesse: vamos logo ganhar as Olimpíadas. Vocês ao menos já jogaram uma partida juntos? Já se entrosaram? Claro que não. É preciso ter um certo entrosamento, experiência e tudo mais. Grandes dirigíveis rígidos só fazem sentido a partir de um certo tamanho, menos do que o Nova, com 35 mil metros cúbicos. Não faz sentido construir dirigíveis rígidos, eles serão flexíveis. E também não faz sentido criar de imediato Nova de 35 mil metros cúbicos ou mais, nem é possível fazer agora. Seria preciso projetar e construir. Podemos parar tudo agora e nos dedicar à construção por uns 3 anos. O que acham? Não colocar nenhum aparelho durante esse tempo. Parece uma estratégia errada. Por isso, a estratégia não é se dispersar, mas evoluir do pequeno para o grande. Não ficar parado, mostrar, demonstrar para todos que os aparelhos voam, que os aparelhos são aplicáveis. Ajustar os processos e seguir em frente. Estamos atentos para que os concorrentes não nos ultrapassem? Que Deus dê forças a esses concorrentes. Que surjam e nos ultrapassem. Esse mercado é imenso. E, no campo da aeronáutica em geral, ele agora vai ter de passar por esse momento, ou seja, mais uma vez provar a necessidade dos dirigíveis no mundo. E quanto mais rápido isso acontecer, melhor será para a nossa empresa. Então, que todos construam, que todos voem. Cada um tem entendimento, um cliente interno. Os chineses, por exemplo, estão trabalhando para o seu mercado interno, lançando pequenos aparelhos turísticos. Os alemães já fazem isso há muito tempo, produzem seus Zeppelins, esses modelos flexíveis com estrutura interna reforçada, para turismo, e tudo bem, eles até vendem para a Goodyear. A empresa ABC nos Estados Unidos também está focada no mercado interno, mas ninguém está seguindo o caminho de criar grandes dirigíveis de transporte. Aí o Sergey Brin comentou que faria isso, e ele realmente começou com um modelo grande, mas as coisas não deram muito certo para ele. O processo não é tão rápido assim. Não é como se de repente, do nada, aparecêssemos nós. Nós, pelo que entendo, somos os únicos com essa ideia. No geral, todas as equipes das empresas são conhecidas, todos os projetos em que trabalham são claros. Boa sorte a todos! Vamos trabalhar juntos, vamos ver no que isso vai dar. Hélio compõe 24% do universo, hidrogênio 75%. Encher um dirigível com hélio? É como se estivéssemos indo contra o próprio universo. Qual é a questão? Aparentemente, parece que o hidrogênio é mais comum. Eles estão bem. E além disso, ele explode legal quando se mistura com o ar. Naturalmente, os estratosféricos não tripulados vão usar hidrogênio, mas para o resto é melhor usar hélio. Por quê? Porque temos de sobra. Gostaria de conhecer todos os modelos mencionados. Estamos preparando o site da Aeronova. Lá vão estar todos os modelos e um monte de coisas interessantes. Por favor, aguardem. Vamos lançar o site também nesta segunda etapa. E qual é o peso do Nova 01? Bem, se ele está sem carga útil, o peso dele é negativo. Ele tenta decolar. E a massa dele, sem o gás, fica em torno de, acho que uns 105 ou 108 quilos. Isso inclui a carcaça, bateria, motor, computador, a estrutura, enfim, tudo. Se você colocar ele na balança sem o gás, vai dar por volta de 105 a 108 quilos. Ele tem 110 metros cúbicos de hélio dentro, ou seja,
ele tem flutuabilidade excedente. Dá para tirar mais uns 2 ou 3 quilos de hélio, aumentando ainda mais essa flutuabilidade excedente, e a carga útil faz com que a flutuabilidade dele fique negativa. Dá para ajustar isso até 10% da força de elevação. Na verdade, pode ser até mais, claro. Só que, especificamente neste caso, 10% da força de elevação dá mais ou menos uns 11 quilos, mais uns 2 quilos de flutuabilidade extra puxando para cima, então no total dá uns 15 a 20 quilos. No geral, existe uma carga útil que ele pode transportar. Mais uma vez, sim, esse grande e imponente dirigível por si só pesa uns 100 quilos e pode carregar apenas uns 20. Parece realmente ruim. Concordo plenamente. Não soa muito bem e nem parece grande coisa, de fato. Mas ele tem uma grande vantagem, a notável possibilidade de ficar muitas horas, dezenas de horas no ar com essa carga útil. Isso é bem aplicável para fins de monitoramento contínuo e outras coisas do tipo, como vigilância e coleta de dados. Mas a ideia principal que eu queria passar é que, quanto maior o dirigível, maior é a sua eficiência. Ou seja, quanto mais carga ele transporta, menos ele pesa proporcionalmente, e tudo isso muda. Ou seja, dirigíveis maiores serão muito mais eficientes. Última pergunta. Tenho algumas perguntas que vou responder. Já houve ideias de aquecer hélio com micro-ondas? Essa ideia foi descartada? Não, não foi descartada. Atualmente, existem dois métodos de aquecimento. Um é por micro-ondas e o outro é um pouco mais complexo. Em geral, a ionização de impacto em modo nanosegundo, ambos são considerados formas de aquecimento, só que um pouco diferentes. Agora, ambos os equipamentos já estão montados e estão sendo realizados testes experimentais de ignição. É assim que eu chamo a ignição do hélio. Ele é ionizado e nós medimos vários parâmetros, características e assim por diante. Acho que realmente precisamos de tempo para elaborar um relatório mais claro e detalhado sobre parâmetros específicos, para que possamos entender e avaliar a aplicabilidade de forma mais precisa. Pessoal, aqui estão outras perguntas que não são exatamente sobre dirigíveis. Eu as agrupei assim e agora vou respondê-las. Bem, primeiro, Saki perguntam sobre novos projetos. Nos próximos tempos, com certeza não haverá novos projetos. Já existem ideias, inclusive dentro do Aeronoval há pensamentos de que algo pode até se transformar em projetos separados, mas por enquanto não falamos sobre isso. Por enquanto, todas as forças da equipe, tanto da Solar Group quanto da Aeronova, e todos que de alguma forma trabalham nessas empresas, estão concentradas no projeto Aeronova. E a Solar Group, claro, ainda está focada na Sovelmas, mas para um novo projeto, talvez ainda seja cedo. Ainda nem se passou um ano desde o início do projeto do dirigível dirigíveis de nova geração, ainda nem todas as imperfeições foram resolvidas aqui, ainda há trabalho a ser feito, então tudo vai aos poucos. Quanto a Sovelmas, as perguntas sobre as Sovelmas são sempre as mesmas, então vou responder a todos de uma vez. Ou seja, primeiro, perguntam o que está acontecendo com a distribuição de ações, com a obtenção das ações e com a bolsa interna. Hoje, logo no início, o Sergei Semenov explicou de forma bastante clara e concisa essa questão, mas vou repetir no momento. Estamos aguardando o CCR. Depois que isso acontecer, isso vai desencadear uma série de eventos, incluindo o processo de distribuição de ações. Por parte da Solar Group, estamos nos preparando para isso. Os investidores podem, através de funcionalidade especial, enviar solicitações para receber as ações, escolhendo o que desejam, ações sob gestão própria ou pela Solar Group. Isso é o que vocês podem fazer agora para agilizar e facilitar o trabalho especificamente com vocês, como investidores. Assim, quando chegar o momento certo, será possível simplesmente pegar o seu contrato, acessar seus dados e, consequentemente, realizar as ações que você escolheu no seu gabinete pessoal. Portanto, está tudo em andamento. Tudo o que precisávamos fazer do nosso lado, estamos fazendo, mas alguns processos simplesmente exigem tempo. No geral, vocês já sabem disso.
Quanto à bolsa interna, aqui é a mesma coisa. A bolsa interna é um dos eventos que deve acontecer conosco depois que o CCR for obtido e outros eventos ocorrerem junto com a conclusão do financiamento, no final das contas. Só depois da conclusão do financiamento é que teremos a possibilidade de lançar a bolsa interna. Aqui também fazem essa pergunta, como se algo estivesse mudando para nós, mas a questão sempre foi a mesma, desde o primeiro dia. Primeiro a conclusão do financiamento, depois o lançamento da bolsa interna. Por isso aqui também somos bastante consistentes e tentamos sempre explicar isso para vocês, para que não fiquem dúvidas. Agora, sobre as ações. Isso se refere a ambos os projetos. Se as ações no futuro serão negociadas na Bolsa de Moscou ou apenas na nossa plataforma. Na nossa plataforma, as ações não podem ser negociadas. É importante entender isso. Para negociar ações, isso só pode ser feito por uma bolsa licenciada. Portanto, no caso do lançamento público da negociação de ações, muito provavelmente, sim, na Rússia isso será feito justamente na Bolsa de Moscou. Se necessário, é possível também entrar em bolsas estrangeiras. A lei não proíbe. Portanto, como próximos passos, bolsas americanas, europeias ou asiáticas. Isso também é útil para transformar a empresa em sociedade anônima e às vezes até para atrair capital no futuro, caso seja necessário. Mas, claro, se formos seguir uma ordem lógica, a Bolsa de Moscou é praticamente a única opção de qualidade atualmente na Rússia. Perguntam sobre os documentos e uma pessoa quer saber se, em caso de deficiência, será possível indicar isso no perfil pessoal. Para que, no futuro, quando a pessoa deixar suas cotas sob a gestão da Solar Group, essa possibilidade também exista para que ela possa receber diversos benefícios. Sim, vamos levar isso em consideração e da nossa parte, prepararemos tudo necessário. Mas aqui é preciso entender que, se você deixar as ações com a Solar Group, provavelmente a Solar Group irá transferir para você o lucro sem descontar impostos e outras deduções. Consequentemente, essa será a sua responsabilidade de enviar todos os documentos necessários para a Receita Federal e, inclusive, obter benefícios adicionais, caso se apliquem a você. Mais uma vez, facilitar esse procedimento para vocês. Amigos, e provavelmente a última pergunta de hoje, novamente sobre a Sovelmas. Quantas cotas foram vendidas até hoje e quantas cotas temos em parcelamento? Eu vi essa pergunta antecedência, solicitei as estatísticas. Até o presente momento, vendemos um total de 60 bilhões e 730 milhões de cotas, com alguns centavos a mais. Atualmente, temos um pouco menos de 3 bilhões e meio de cotas em processo de parcelamento, ou seja, somando as que já foram efetivamente vendidas e as que estão sendo parceladas, chegamos a um valor aproximado de cerca de 64 bilhões. De números interessantes, aliás, nós praticamente ultrapassamos a marca de 110 mil pacotes de investimento adquiridos no âmbito do projeto Motores do Yunov. Também é um número redondo bastante interessante, até 100 mil. Mas esses 100 mil, pelo que entendi, já atingimos há cerca de um mês. Gostaria de destacar que o projeto Motores do Yunov está na fase final. Hoje falamos principalmente sobre a Aeronova, porque na Aeronova tivemos um evento marcante, que é a mudança de etapa de investimento. Mas, claro, a Sovelmas, em relação ao projeto Motores do Yunov, a Solar Group não só não esquece, como pensa nesse projeto todos os dias. Temos plena e total consciência e sabemos que levar este projeto tão importante até o seu fim é, de fato, uma das principais e mais cruciais tarefas da Solar Group, e o conjunto de responsabilidades que a Solar Group assume aqui, claro, nós cumprimos diariamente com grande dedicação. E aqui também tem uma pergunta que foi feita várias vezes, uma questão muito relevante sobre a conclusão do financiamento, se há conversas em andamento a respeito desse assunto, se este evento está planejado para um futuro próximo e se existe algum plano concreto nesse sentido, para a sua efetivação. Eu sei com certeza que Sergei Semenov praticamente conversa diariamente com Dmitry Alexandrovich do Yunov. Sergei Semenov visita regularmente a Sovelmas, e ele e Dmitry Alexandrovich discutem esse assunto com frequência. Ou seja, essa questão está sempre em pauta. Constantemente há negociações e conversas sobre quando e como fazer isso da maneira correta. E claro, todos entendem que o projeto está chegando ao fim, e o mais importante aqui é não cometer nenhum erro. Porque o mais desagradável que pode acontecer é,
Quando falta até menos que um passo, meio passo apenas, permitir algum tipo de subfinanciamento, se isso seria realmente tolo. Por isso, a Solar Group, inclusive da parte da Sovelmas, está aguardando um sinal claro para que essa importante decisão possa ser tomada em conjunto e de forma colaborativa. Porque a Solar Group, naturalmente, não pode fazer isso unilateralmente. Por isso, como eu disse, Sergei Semenov discute essa questão regularmente com Dmitry Alexandrovich. Portanto, não pensem que não está sendo feito um trabalho sobre isso. Todos entendem perfeitamente a importância desse acontecimento, inclusive todos sabem o quanto é fundamental o desenvolvimento bem-sucedido e a conclusão do projeto motores do Yunov, inclusive para o projeto do dirigível dirigíveis de nova geração. A reputação significa muito, e nós prezamos muito por essa reputação. Vemos que temos essa reputação e por isso quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Nós vemos isso nos números, vemos como vocês apoiam ativamente o projeto. E hoje mesmo, Sergei Semenov também comentou que tudo está indo exatamente conforme o planejado, assim como anunciamos há um ano atrás sobre os objetivos, os planos, os números. É até surpreendente. Quando olhamos para trás e vemos e pensamos, realmente tudo está dando certo. E, claro, isso só está acontecendo graças a vocês. Por isso, amigos, se vocês gostam do que estamos fazendo, registrem-se na área do cliente. Lembrem-se de que a oportunidade de adquirir um pacote de investimento na primeira fase está disponível por pouquíssimo tempo. No dia 11 de julho, o projeto Dirigíveis de Nova Geração passará para a 11ª fase de investimentos. Agora estamos na fase final do projeto Motores do Yunov. Não é possível obter condições vantajosas que existem nos investimentos da Aeronova. Mas, por outro lado, lá falta meio passo para a conclusão. Por isso, cada um escolhe o que mais lhe interessa. Acessem, confiram as promoções, não percam a promoção com os pacotes zero. Acho que em poucos dias já não haverá mais pacotes disponíveis. E participem dos nossos webinars para ficar por dentro de todas as novidades. Agora, toda semana ou a cada 2 semanas, temos um webinar da Aeronova, em uma semana. Ou seja, você sempre pode vir em uma semana e fazer perguntas ao Fedor Gennady. Agente Especial Solar Group. Sim, que ele lerá todas as suas perguntas. O Fedor responderá. Venha, fazemos tudo o mais transparente e aberto possível. Tudo certo? Sim, tudo certo. Obrigado a todos. Curtidas e compartilhamentos são bem-vindos. E até a próxima.